No Saber Direito desta semana, a professora Thaisa Lopes traz um curso sobre direito de família. Durante as 5 aulas, ela faz uma introdução e traça o contexto histórico da união estável. Fala sobre a diferença quando comparada ao casamento e aborda o regime de bens. A conversão da união estável em casamento também é um tema do curso. A aula 5 começa agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Saber Direito. Ao longo de 4 aulas, nós conversamos sobre o Instituto da União Estável, falamos sobre a evolução da união estável ao longo do tempo e como está nos dias atuais. E nessa 5ª e última aula, nós iremos conversar sobre os aspectos polêmicos da união estável. Eu pretendo ser um pouquinho ousada aqui com vocês, porque a gente vai conversar sobre o que eu acredito que são as tendências de futuro. Vou trazer talvez algumas previsões do que eu acredito que vai acontecer, com base no olhar do que aconteceu no passado. E para que a gente possa fazer isso, então, eu quero relembrar com vocês, pelo menos de uma forma assim, num apanhado geral, os últimos pontos sobre concubinato até a gente chegar no dia de hoje de união estável e também para a gente entender o que ainda é ponto de polêmica e o que ainda não é reconhecido pela doutrina ou pela jurisprudência como um direito de pessoas que estão muitas vezes em algumas uniões paralelas ou em uniões poliafetivas. Aqui já estou dando um pouquinho do spoiler do que a gente vai conversar hoje. Na nossa primeira aula, nós conversamos sobre como é que começa a ideia de união estável ao longo do tempo. E a gente começa trazendo a ideia de que a gente não tinha o conceito propriamente de união estável. O que nós tínhamos? Nós tínhamos o concubinato. Ou seja, o direito de família só era aplicado para uma pessoa que tinha um matrimônio, que tinha um casamento. Só existia aplicação e garantia de direitos do Instituto de Família e de outras áreas para quem estava casado. Quem não estava casado, independentemente se era uma pessoa que era solteira ou que não possuía nenhum tipo de impedimento para o casamento, mas uma vez que essa pessoa estava em uma união de comunhão ali, né? Lembra que eu comentei com vocês sobre manter relações sexuais, enfim, essas pessoas estavam sujeitas à ideia de concubinato. Então, o concubinato ele iria abarcar pessoas que eram solteiras e que não queriam se casar. Ele iria abarcar pessoas que estavam, às vezes, desquitadas ou separadas de fato antes da gente ter a ideia do desquite. Então, se casou, o casamento não foi no até que a morte. O casal se separou, mas não tinha possibilidade ali de dissolver aquela união, mas novas famílias eram formadas e essa união era tida como concubinato também, na época ainda concubinato impuro. Tínhamos ainda as pessoas que eram advindas de relações extraconjugais, ou seja, a pessoa seguia casada, mas tinha uma concubina, tinha ali uma outra pessoa e vice-versa, lembrando que a traição não é espécie de só um gênero, não é só o homem que trai, às vezes a mulher também poderia trair. Então, o ponto é, o concubinato ele envolvia essas diversas situações. Com o passar do tempo, com o surgimento de novas famílias, advindas dos fins desses primeiros relacionamentos, o direito ele vai avançando e ele vai concedendo direitos dentro do âmbito de família, principalmente relacionado ali à paternidade, para essas pessoas que estavam nessa segunda união, para filhos relacionados a essa segunda união, passava a dar também e conceder direito de pensão, direito de herança, até que em 1988 nós temos o surgimento da nossa Constituição Federal e traz a ideia de união estável. Então, a gente sai do termo concubinato puro, concubinato impuro, né, dentro dessa classificação, dá a ideia de união estável e mantém o termo concubinato apenas para, né, que é tal como está hoje, apenas para situações em que temos situações relacionadas a adultério, como, por exemplo, o caso de uma pessoa que é amante,
situações em que há um impedimento de casamento entre essas pessoas. Vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês sabem, mas uma vez que vocês se casam, vocês têm uma sogra e mesmo, ou sogro, e quando esse vínculo, mesmo que vocês se divorciem, mesmo que vocês, né, acabem ali aquele relacionamento, o vínculo com esses parentes, eles não se extinguem. Então, o sogro é sogro para o resto da vida. Uma vez que você tem esse sogro, você vai estar impedido de se casar com ele. Então, esse, por exemplo, é um impedimento que consideraria ali, né, e a gente sabe que existe causas assim, tá? A gente teria ali o impedimento de uma união estável ou o impedimento de um casamento. Então, é uma relação que se enquadraria, por exemplo, no nosso Código Civil, como um concubinato. Então, quando a gente tem relações que são tidas pelo ordenamento jurídico como algo que impossibilita, né, impossibilitaria ali um casamento, um matrimônio, quando há um impedimento, o que a gente tem? A gente vai ter o concubinato e não uma união estável. Gostaria apenas de lembrar e fazer uma ressalva que quem está casado, mas não se divorciou, não consegue se casar novamente, mas exclusivamente na hipótese de um casado que esteja separado de fato, a gente tem sim a possibilidade do estabelecimento de uma união estável. Então, essa é a única exceção, ok? Dentre os impedimentos do casamento que levariam à não configuração de uma união estável. Dito isso, vamos conversar então sobre algumas questões que são mais espinhosas, sobre algumas questões que são atuais e que a sociedade ainda não tem ali uma pacificidade, ok? Vamos assim dizer. Ora, tem um filósofo que eu gosto bastante, chamado Zygmunt Bauman, e ele traz um livro chamado Relacionamento Líquido. Ele vai falar que as relações, hoje em dia, elas estão cada vez mais fluidas, ou seja, com contornos não tão claros e mais superficiais numa ideia de que elas são mais voláteis. Antigamente, a gente brinca que o casamento ele tinha a ideia do até que a morte o separe, enquanto que hoje em dia a frase que predomina é que seja eterno enquanto dure. Ou, como eu gosto de dizer, as pessoas, elas, se antes ficavam casadas até que a morte o separe, já nem ficavam, né, gente? Não é à toa que a gente tem essa evolução, mas se antes essa era a ideia, hoje a ideia é até que o amor acabe. Então, geralmente os casamentos, eles têm essa durabilidade relacionada a essa questão sentimental. Não só o casamento, mas também essa questão das uniões estáveis. E avançando ainda mais que isso, as pessoas estão ainda trazendo conceitos de trisais. Ou seja, as pessoas, elas às vezes não estão se relacionando apenas mais com uma pessoa, mas com duas, com três. E existe, quando a gente fala do termo trisal, ou né, uniões poliafetivas, que seria o termo doutrinário adequado, uma confusão entre trisais e uniões paralelas. Quero conversar com vocês a respeito do assunto. Quando a gente está falando de trisal ou de união poliafetiva, estamos falando de um núcleo familiar em que 3 ou mais pessoas se relacionam entre si e entendem que há ali uma unidade familiar. Então, recentemente aqui em Brasília, teve um casal que se estabeleceu e fez um casamento, mas na verdade não um casamento, né? Fez uma celebração nos moldes, né, do que aparenta ser um casamento. Eu gosto de falar isso, deixar isso claro para que as pessoas não entendam a festa do casamento como casamento em si. E era um homem com 2 mulheres e eles se relacionam entre si, todos os 3. Essa cerimônia foi presidida pela Kátia Damasceno, que é uma sexóloga bem famosa, não só aqui em Brasília, mas em toda a rede. Ela tem um canal com milhões de seguidores. E eles têm ali um relacionamento entre eles. É diferente, por exemplo, da ideia de uniões paralelas. O que seria uniões paralelas? Uniões paralelas seria, por exemplo, o caso do MC Catra. Ele tinha 4 esposas, cada esposa na sua casa,
vários filhos, até o falecimento deles, e elas não se relacionavam afetivamente, na ideia de amorosidade, entre elas. Conviviam entre si, mas não existia ali um afeto entre os 5. Era ele com uma esposa, com a esposa 2, com a esposa 3, com a esposa 4, ou seja, é como se tivéssemos ali uma relação heterossexual em que ele era o ponto comum entre as várias mulheres. É diferente de quando a gente tem, por exemplo, num trisal, um relacionamento afetivo ali entre os 3, tá? Por que eu estou trazendo essa ideia aqui para vocês? Primeiro, porque eu acho que é importante a gente entender que existe uma diferença entre essas situações e também existe uma questão, quando a gente está falando de uniões paralelas, que é a questão do cônjuge adúltero. Porque eu trouxe situações em que todos estão ali de comum acordo entre aquelas relações, em que eles convivem. Mas a gente também tem aquela ideia daquele, vou trazer aqui um estereótipo, mas só para ficar fácil. Sabe aquele caminhoneiro, gente, que tem uma família lá no Rio Grande do Sul e tem outra lá em Belém do Pará? E aí o caminhoneiro lá no Rio Grande do Sul, ele tem a esposa com os filhos, tudo muito bonitinho. E aí lá em Belém do Pará ele tem outra família. E muitas, pode até ser que uma desconfie da outra e tal, mas não existe ali aquele convívio. Temos uma situação paralela, de uma família paralela, e temos ainda uma questão que é, às vezes ele está casado com uma e tem uma união estável com a outra. Então, a gente precisa saber identificar essas situações. Se a gente está falando de relações que são consensuais, sejam uniões paralelas ou sejam trisais, trazendo aqui, né, essa ideia do trisal ali da Cátia Damasceno, como eu comentei, né, que eles sabiam entre si, ou mesmo uma situação de uniões paralelas, como era o caso ali do MC Catra, a gente está falando de pessoas que estão de acordo, a gente está falando de pessoas que convivem entre si e a gente está falando de famílias que existem e que funcionam de uma forma que o Estado proíbe. Eu queria deixar claro que existe uma diferença entre o Estado não regular e o Estado proibir. Veja bem, tudo aquilo que não me é proibido, me é permitido. Então, eu não estou ali cometendo nenhuma ilicitude. Entretanto, ainda que me seja permitido, não significa que terei direitos dentro daquela relação. Isso é uma situação. Outra situação bem diferente é quando o Estado me proíbe de poder, de alguma forma, dentro daquelas minhas liberdades individuais, trazer qualquer tipo de garantia para a minha família. Por que eu estou falando isso? Em 2018, o CNJ se posicionou de forma a proibir cartórios de poderem criar escrituras públicas declaratórias de pessoas que estavam, por exemplo, em um trisal. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no seu julgamento, a ideia é que, se uma pessoa estabelece uma escritura pública declaratória como essa, ela vai poder ter direito de herança ou direito previdenciário. E dessa forma, ele impede esse reconhecimento. O que ele faz com essas famílias? Ele impede, por exemplo, que elas possam regularizar ali aquela situação delas. A gente não sabe como é que vai ser o formato daquela família. Eu quero trazer aqui um exemplo bem básico e que não necessariamente significa uma concessão de um direito do Estado, para que vocês possam perceber o quanto isso prejudica. Imagina que uma dessas pessoas seja hospitalizada. E aí ele está com um desses companheiros ou com uma dessas companheiras, mas eles não têm nenhum documento para comprovar. E aí eles ficam, às vezes, dependentes do pai, da mãe, para poder dar alguma autorização médica ali na hora, porque o Estado nega o direito de você ter essa escritura pública declaratória. Afinal de contas, você não tem direitos previdenciários, você não pode ter direitos sucessórios relacionados à herança. Olha o prejuízo que a gente tem para uma família em uma outra área
que não teria qualquer tipo de reflexo patrimonial ou de reflexo de um determinado direito em específico, né? Às vezes estou falando aqui de uma questão relacionada a um direito de saúde, tomar ali uma decisão, porque eles não podem ter uma escritura pública. Comprova como ali naquela hora que ele é o companheiro ou que é a companheira. Então, é bem complicado quando o Estado proíbe. E se vocês voltarem no passado e lembrarem da linha do tempo, o que a gente tinha até 1977? A gente tinha a proibição do divórcio. O que causou essa proibição do divórcio no nosso judiciário? Um abarrotamento de pessoas que estavam em situações dadas como ilícitas, né? Porque o ilícito aqui eu estou falando do ponto de vista civil. Pessoas que estavam em relacionamentos ilícitos, tendo que recorrer ao judiciário, às vezes, para poder conseguir indicar a paternidade. Como que faz, gente? Quero trazer, inclusive, por exemplo, nessa questão do direito de paternidade, esse trisal que eu comentei aqui em Brasília, ele é composto de 2 mulheres e 1 homem. Nada impede que fosse 1 mulher e 2 homens, mas vamos pegar esse modelo, por exemplo, de 2 mulheres e 1 homem. Num casamento, como eu comentei para vocês, a gente teria a presunção de paternidade. Num caso desse trisal, por exemplo, olha o problema que esses 3 teriam para poder indicar, se uma dessas 2 mulheres engravida e o pai não está ali presente. Nem a escritura pública para facilitar um processo de reconhecimento de paternidade teria, ou se tem. Então, você prejudica aquelas famílias, aquelas pessoas em algo que é desejo delas. Eu não estou falando aqui do caso de uma pessoa que está casada, tá? E o marido tem outra pessoa ou ela tem outra pessoa e ali a gente tem uma infidelidade. Eu estou falando aqui de relacionamentos grupais, poliafetivos, tá? De pessoas que se relacionam e que são proibidas pelo Estado de conseguirem, de alguma forma, garantir ou facilitar alguns dos direitos já existentes e que, se fossem facilitados, seriam, de fato, concedidos, né? Então, você tem ali um procedimento, às vezes, judicial que seria desnecessário se essas pessoas não fossem impedidas. Não estou dizendo aqui ainda que a nossa sociedade e a nossa legislação está madura para resolver algumas questões que são oriundas de relacionamentos assim. Mas quero que vocês percebam o que a gente tem quando o Estado proíbe relacionamentos que são fáticos, ou seja, que acontecem, que está no mundo dos fatos. E aqui trazendo uma reflexão sobre qual foi ali o posicionamento do CNJ na época de 2018, o posicionamento deles foi o seguinte: olha, existe essas uniões, a gente sabe que existe, mas ainda que a gente saiba que existe, a gente precisa proibir cartórios de manifestarem a declaração dessas pessoas em escrituras públicas, porque isso pode, no futuro, dar a impressão ou dar o direito que é, né, dar a sensação de direito que essas pessoas podem pleitear direitos previdenciários e direitos sucessórios, como, por exemplo, a herança. Então, por conta de não ter alguns direitos, eles proíbem todos. Concordo? Não. Eu sou da opinião que as pessoas deveriam ter as suas liberdades individuais preservadas. Eu sou da opinião de que eu deveria poder, pelo menos, declarar qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo. Por que eu estou falando isso, gente? Isso é importante de vocês entenderem, porque é o que acontece. Eu estou sendo livre para manifestar. Se isso vai dar um direito ou uma garantia no futuro, são outras questões. Mas eu não poder, por meio de uma escritura pública, firmar o que eu estou tendo ali,
e ter esse direito cerceado, negado, eu não concordo, eu acho um absurdo e vou dizer mais aqui, né, fazendo talvez um pouquinho de futurologia. Eu acredito que daqui a alguns anos, quantos anos? Não sei, mas talvez daqui a uns 10, 15 anos, isso vai poder ser possível. A gente pode vir a ter o reconhecimento disso. O direito ele pode mudar, as leis podem mudar, porque a sociedade ela evolui, né? Ela vai acompanhando. E aí esses casais que estavam hoje numa sociedade que poderia, né, ter ali já um contrato, que vão talvez estarem vivos, que vão estar o quê? Completamente desamparados. Então eu queria deixar esse ponto aqui para uma reflexão. Mas seguindo. Eu gostaria apenas de fazer uma leitura breve do voto do doutor Luciano Frota. Nesse julgamento do CNJ, ele foi o único que teve uma posição divergente para que fosse possível a gente seguir com as escrituras públicas. Vejam o que ele disse. Proibir que se formalizem perante o Estado uniões poliafetivas com base em um conceito vetusto de entidade familiar, não obrigado pela Constituição, significa perpetuar uma situação de exclusão e de negação de cidadania que não se coaduna com os valores da democracia. Nas palavras de Maria Berenice Dias, a intervenção do Estado no âmbito da família, porém, deve-se dar apenas no sentido de proteção, nos termos precisos da Constituição Federal. Não em uma perspectiva de exclusão, conforme Carlos Cavalcante, de Albuquerque Neto, não cabe ao Estado predeterminar qual a entidade familiar que se pode constituir, mas apenas declarar a sua formação, outorgando-lhe a proteção social por considerá-la base da sociedade. Por todas as razões expostas, julgo improcedente o presente pedido de providências. Mas esse foi o único voto que foi contra essa ideia de proibir cartórios de confeccionarem escrituras públicas. E a única escritura pública que foi lavrada no Brasil, na época, foi anulada. Não sei se vocês sabem, mas os tabeliões, eles gozam de uma certa discricionariedade. E houve uma pessoa aqui no Brasil que entendeu que, quando a gente está falando de escritura pública declaratória, a gente está trazendo a manifestação de vontade dessas pessoas e não a constituição de um direito. E essa pessoa, ela lavrou essa escritura pública para esse casal e esse casal teve essa escritura pública anulada. Ela não poderia se servir de base para outras pessoas. Então, fica aqui a minha posição de minoria junto com o Dr. Luciano Frota. Seguindo, o nosso Código Civil ele vai trazer pelo menos 3 proibições que prejudicam e muito a vida de uma pessoa que é considerada concubina ou concubino, principalmente na postura de amante. E que eu quero demonstrar para vocês o quanto que isso influencia em relações paralelas aqui, em uniões paralelas. Bom, primeira proibição está no artigo 550, que vai dizer o seguinte, 550 do Código Civil. Toda doação feita do cônjuge adúltero para sua cúmplice, em outras palavras, um homem que está casado e que doa algum bem, seja ele móvel ou imóvel, para essa amante, ou vice-versa, a mulher que doa bens para o amante, ela pode ser anulada num prazo de até 2 anos dessa dissolução da sociedade conjugal. Presta atenção que eu estou falando do término da sociedade conjugal, não estou falando de quando houve essa doação. E ela pode ser pleiteada tanto pelo cônjuge quanto pelos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários, gente? Cônjuge, ascendentes e descendentes. E aí, se a gente tem a dissolução da sociedade conjugal por divórcio, a gente está falando ali do cônjuge, né? Normalmente ali para pleitear essa ação. E se a gente está falando da dissolução da sociedade conjugal por morte, a gente pode até ter filhos, netos requerendo bens que foram doados para essa amante ou para esse amante.
Eu vou trazer aqui mais 3 e depois eu quero trazer um caso concreto que eu acompanhei por muitos anos, eu quero contar essa história para vocês. O Código Civil também vai impedir que seja instituído seguro de vida para quem é amante ou para quem é concubina. Qual que é a lógica? A lógica está no artigo 793 do Código Civil, que vai dispor o seguinte: é válida a instituição do companheiro como beneficiário se, ao tempo do contrato, o era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. Ou seja, se eu tenho uma união paralela aqui, eu não posso instituir o companheiro como beneficiário de um seguro de vida. E eu ainda tenho uma proibição relacionada ao testamento. Uma pessoa que está casada e que mantém uma união paralela também não pode, no seu testamento, beneficiar essa outra, essa amante, esse concubino, né? E aí, veja, gente, quando a gente está falando dessa ideia mesmo, né, de traição, quando a gente está falando dessa questão de que o outro não sabe, a gente fica em situações complicadas. Eu vou explicar. Eu ainda estava na faculdade e o ano era 2008. Quando eu comecei a acompanhar um caso, e eu quero contar esse caso para vocês. Um senhor da Marinha morava em São Paulo, 5 filhos, esposa, papapá. Família clássica tradicional brasileira lá em São Paulo, alta patente ele lá da Marinha. E ele tinha, quando ele faleceu, ele tinha mais de 50 anos de casado com a atual esposa. Acontece que, lá no Rio de Janeiro, ele tinha outra mulher. Ele não chegou a ter filhos com essa outra mulher, mas ele vivia com ela há mais de 25 anos. Quando ele falece, eles tinham 27 anos de relacionamento. E ela é bem mais nova, inclusive, que a primeira esposa dele. Ele deu um apartamento para ela, ela tinha carro que foi adquirido no nome dele. Ele dava um salário para ela, ela tinha ali um valor de pensão. Eles tinham fotos de celebração de 25 anos juntos. Eles conviviam no Rio de Janeiro como se fossem marido e mulher. Os amigos dela não sabiam que ele tinha uma segunda família lá. Ela sabia que ele tinha essa família lá em São Paulo. A família de São Paulo, a gente não foi um processo que eu acompanhei, né, como advogada, só fui acompanhando ali nos trâmites do tribunal, mas a família de São Paulo alega que não sabia dela, então que ela era uma amante. E o caso começou a se desenrolar assim. Primeiro, ela entrou pedindo direito de pensão, alegando que ela tinha uma união estável com ele há mais de 26 anos, entrou com pedido de reconhecimento dessa união estável no Tribunal do Rio de Janeiro. O INSS, no primeiro momento, negou essa pensão para ela, afinal de contas, a pensão tinha sido dada para a primeira esposa. E aí as duas começaram a brigar. Ela vinha com a ideia de que ele tinha se separado de fato dela e que eles não tinham mais nenhuma relação, mas a esposa também demonstrava que ele passava Natal, aniversário, Ano Novo, ele ia meio que se dividindo ali. Então, esse senhor, com a família tradicional lá em São Paulo e com essa outra no Rio de Janeiro, gerou um imbróglio terrível no judiciário. O que a gente começa a ter? A gente começou a ter ali entre os dois um juiz no Tribunal Regional Federal, entendendo que cabia 30% de pensão para ela como concubina, porque ela demonstrou dependência econômica. O advogado da esposa entrou requerendo o apartamento de volta, porque ainda não tinha 2 anos da morte dele, e ela declarou que foi ele que deu o apartamento para ela, porque o apartamento estava no nome dela. Mas ela declarou que foi ele que doou. Ela declarou que foi ele que doou o carro. Vocês imaginam a confusão que isso se tornou na vida dessa mulher, porque ela estava querendo direito de pensão. E, a bem da verdade, eu confesso para vocês que, passado alguns anos, eu acabei parando de acompanhar esse caso,
Quando eu parei de acompanhar o caso, a pensão tinha sido deferida nessa proporção, de 30% a 70% estava nesse imbróglio. Corta esse assunto e a gente vai para o que o STF recentemente julgou, estou falando do ano de 2020, num julgamento apertadíssimo sobre essas questões de uniões paralelas. E qual foi o entendimento da Corte? O STF entendeu que existe no Brasil um princípio de monogamia. Eu não preciso dizer que eu discordo, né? Mas... E, por existir esse princípio de monogamia, não seriam permitidas uniões paralelas simultâneas concomitantes para fins de reconhecimento de direito previdenciário. E aí, como é que fica? E qual era o julgamento que o STF tinha? Um homem que tinha um relacionamento com uma mulher, tinha um filho, vivia em estado de união estável. Num outro momento, numa situação paralela, ele constituiu uma união estável homoafetiva com outra pessoa e ele tinha esses dois relacionamentos até o final da vida, até ele falecer. Quando ele falece, a mulher com o filho conseguem primeiro esse reconhecimento e depois o companheiro também consegue esse reconhecimento até que esse caso chega ao STF para ver como é que ia ficar essa questão. Porque como não se admite a partilha, né, essa ideia de uniões paralelas, apenas um dos dois do casal manteria os direitos. E o STF entendeu que o nosso ordenamento jurídico, por um princípio de monogamia, não vai permitir direitos àquela segunda união paralela que foi formada. Vocês vejam que quando a gente está falando de direito de família para pessoas que estão em uniões paralelas, a gente tem uma problemática enorme e, de certa forma, pessoas que acabam ficando desamparadas por estarem nessas situações. Algumas que sabem, outras que não sabem. E no ano de 2022, saiu um julgamento do STJ, e aí por que eu falo 2022? Porque foi depois do julgamento do STF, e que foi noticiado nas mídias como se fosse uma decisão contrária ao que o STF decidiu em relação a essa impossibilidade de termos reconhecidas uniões paralelas como passíveis de direitos, né? Você só vai... Então, assim, na lógica a gente pode ter quem reconhece primeiro, ou no final das contas, né? Quem tem ali, às vezes, mais provas. Então, a gente tem uma situação complicada. Mas vamos cortar aqui para a ideia do STJ. No STJ, aconteceu o seguinte caso. Em 1986, um homem estabeleceu uma união estável com uma mulher. Só que 3 anos depois desse período, em maio de 89, ele se casa com outra pessoa. E ele mantém a união estável com a primeira e um casamento com a segunda. Veja, a união estável que ele tinha com essa primeira era uma união estável sem documento. Mas nos dias de hoje, ele poderia ter uma escritura pública de união estável com essa primeira mulher? Poderia. E com essa escritura pública, ele também conseguiria se casar? Consegue, porque lembra que eu falei que escritura pública não tem o mesmo efeito que uma certidão de casamento? Então, só para vocês entenderem em relação a essa questão dos documentos e de quanto que é complicado. Mas, continuando. Aí ele faleceu, e o caso faleceu em 2014, então, olhem o lapso temporal. A gente está falando de um homem que faleceu em 2014 e que agora, em maio de 2022, o STJ se posicionou dizendo o seguinte: de 86 até 89, reconheço a existência de uma união estável, porque não havia impedimento para o reconhecimento dessa união estável. Bens que foram adquiridos de 86 até 89 serão partilhados como se eles estivessem em uma união estável. De 89 até 2014,
não podemos ter o reconhecimento de uma união estável, porque estamos frente a um concubinato, já que havia um impedimento para o reconhecimento dessa união estável e o STF já se posicionou dizendo que a gente não tem no nosso ordenamento jurídico uniões paralelas. No entanto, por meio da súmula 380 do STF, reconheço que neste concubinato tínhamos uma sociedade de fato. E havendo uma sociedade de fato, precisamos ter uma partilha de bens em razão desse esforço comum. Às vezes as pessoas podem pensar, mas não dá na mesma? Não, não dá na mesma, tá? O esforço comum, ele tem a ideia de não trazer um contexto de enriquecimento ilícito. Então, alguns bens que ele provavelmente tem adquirido ali, junto com, ao mesmo tempo ali com as duas, serão partilhados entre elas. Porém, a gente não vai ter, por exemplo, o direito de pensão por morte para essa companheira, porque ela não era uma companheira, ela era tida pelo nosso ordenamento jurídico como uma concubina. A gente também não vai ter o reconhecimento de direito de herança, porque ela é concubina, ela não é cônjuge nem companheira. Então, ela vai receber uma partilha, mas uma partilha em razão dessa sociedade de fato. Eu quis trazer esse caso porque foi muito noticiado nas mídias como se essa posição do STJ fosse contrária à ideia do STF, e ela não foi. Ou seja, ainda nos dias de hoje, nós temos problemas com essas questões e eles vão continuar surgindo nos nossos judiciários, porque isso é algo que ainda não foi regulado, não foi regulamentado. Aqui, eu quero trazer a minha opinião sobre essa questão do porquê que a gente tem esses problemas e espero que talvez vocês passem a refletir sobre isso. Nós deveríamos buscar pelas nossas liberdades, por uma intervenção menor do Estado na nossa vida e na nossa família. Só que a gente busca por mais regulação. Como assim, Thaisa? Explico. Veja, por que essas pessoas que estão nessas situações são prejudicadas? Porque hoje o INSS, que é uma previdência, indica quem serão seus beneficiários. Olha que injusto para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Você trabalha por 40 anos contribuindo para o INSS. Se ao tempo da sua morte, os seus filhos já tiverem mais de 21 e a sua esposa já tiver falecido, você não pode indicar quem que você gostaria que recebesse tudo aquilo que você recolheu ao longo de 40 anos de trabalho. Às vezes você tem um sobrinho que é dependente econômico ali, seu, mas sobrinho, enfim, tal, você só ajuda, ele não tem aquela ideia de guarda, enfim, tal. Não pode ficar para ele. Não pode ficar para o seu irmão, porque o INSS indica quem são as pessoas que podem receber. Você não tem liberdade para poder virar e falar assim, olha, eu quero que fique, eu quero indicar quem são esses beneficiários. Na previdência privada você pode. Na previdência privada você indica, vai ficar X% para minha esposa, tanto para o meu filho, tanto, e vai receber por determinado tempo. Na previdência pública não. Quando a gente olha os direitos das pessoas que eram homossexuais, por que eles vão à luta pelo reconhecimento e não só pela união estável, gente? Pela briga para eles poderem se casar, porque dá mais segurança. Porque o INSS, ele traz mais segurança para quem está casado. Porque eles não podem livremente indicar. Uma pessoa que, se pudesse indicar para quem que ela gostaria que fosse a sua pensão, por exemplo, e está numa situação de um trisal, por exemplo, poderia colocar, eu quero como meu beneficiário a fulana e o fulano, ou a beltrana e a beltrana. Indica, mas o Estado te proíbe. Ele diz que você não pode. Ele diz que você não pode testar todos os seus bens.
eu tenho uma linha de que se você tem filhos menores, que são dependentes economicamente de você, faz sentido você ter ali uma reserva do seu patrimônio. Mas se você não tem filhos menores, não é uma injustiça você gostar, às vezes, você ter mais predileção por 2 filhos que te tratam bem, que cuidam de você, e aí você quer deixar a herança só para eles, são seus bens, todos eles já são maiores, vacinados, e você não pode, você tem que deixar uma parte para ser distribuída igualmente. E se você tiver, por exemplo, como esse caso que eu trouxe para vocês desse senhor que conviveu 26 anos com uma e mais de 50 com a primeira esposa, é a herança dele, ele não está tirando da parte dela, é dele. Ele não pode testar e deixar nada para ela, porque a lei proíbe. Então, o Estado, ele te limita, ele te impossibilita, ele quebra as suas pernas com essas leis que são mais rígidas, e aí a gente não consegue ter essa percepção. Outra questão também, eu trabalho muitas vezes fazendo o pacto antinupcial e o contrato de união estável. E recentemente eu fiz um contrato de união estável para um casal, obviamente não vou expor nem estado, nem nada do tipo, mas qual era a questão deles? Eles tinham um relacionamento aberto. E aí ela chega para mim e fala, Thaís, eu estou consciente que ele não consegue ser fiel. Mas a gente já está 10 anos juntos, ele dá a pulada de cerca dele, estou aqui te assistindo no Instagram e eu estou começando a ficar preocupada, porque e se aparece outra pessoa requerendo esses direitos também, não existe união, como é que eu faço? Para ela, o casamento não seria indicado, uma vez que no casamento a gente tem a ideia de fidelidade, mas na união estável a gente tem o direito de lealdade, o dever de lealdade, então ele é mais fluido. E nesse dever de lealdade, pode estar incluída a fidelidade ou não. Então, no caso deles, a gente fez um contrato indicando que ele estava ali autorizado a pular a cerca, claro que num contrato sigiloso, né? A gente fez uma escritura pública e um contrato acessório, mas trazendo ali questões convivenciais para que ela possa se resguardar se lá na frente uma dessas pessoas aparecer dizendo que tinha ali, que mantinha ali uma união estável com ele, ela pelo menos tem ali uma prova. Ou seja, a união estável que deveria permitir essa dinamicidade, que deveria permitir com que as pessoas fossem mais livres mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Thaisa, você fala tanto dessas diferenças de união estável e casamento, né? E aqui a gente está conversando sobre uniões paralelas, sobre trisais e tal. Qual que é a sua posição em relação a isso? Como é que a gente pode pensar nesses dois institutos? O que você entende que vai ser essa nossa linha daqui para frente? Gente, eu gosto muito de associar a palavra união estável à ideia de contemporaneidade, ou seja, um instituto contemporâneo, um instituto novo, um instituto mais moderno, e, sobretudo, a ideia de liberdade, de fluidez. Então, se você é uma pessoa que é mais dada ao risco, que tem essa ideia de um relacionamento fluido, que gosta dessa liberdade de ir e vir, se você preza um pouquinho mais por essa ideia, vai para a união estável. Agora, se você está numa ideia, num contexto em que você quer segurança, aparentemente o casamento no início pode se mostrar mais burocrático, mas ele vai trazer essa rigidez, ele vai trazer essa proteção, ele vai trazer essa segurança. E, a meu ver, aqui é como eu acho que o judiciário deveria se posicionar. O judiciário deveria dar maior proteção de fato a essas pessoas que estão casadas, ok? Deixando essas pessoas mais seguras numa ideia de, olha, aqui é uma relação monogâmica, aqui nós temos o princípio da monogamia vigente. Aqui eu não estou concordando de você sair, pular cerca e poder ali ter uma união paralela. Estamos casados, temos uma alteração do nosso estado civil, essa certidão de casamento ela é pública. Então, uma pessoa pode saber se você é casado ou não, basta ali consultar, né, os órgãos. Agora, se nós estamos em uma união estável, em que a gente preza por uma fluidez,
em que a gente quer esse ir e vir, em que às vezes eu quero um relacionamento aberto, em que às vezes eu quero um trisal, em que às vezes eu quero ter a possibilidade de estabelecer uniões paralelas, porque acho que ok, tanto vale para um quanto vale para vai para a união estável. Eu, Thaisa, tenho uma postura mais tradicional. Eu prefiro ir para o casamento. Agora, isso não me dá o direito de impedir que as pessoas exerçam a liberdade delas. E é isso que está acontecendo hoje nessa busca incessante das pessoas por igualar institutos que são originariamente e naturalmente diferentes e que deveriam manter essa postura. E trazendo aqui um pouco, então, do que eu acredito que vai acontecer mais para frente por conta dessas mudanças, quando a gente olha para o passado, a gente tem que, até 1977, qual era o regime vigente do nosso Código Civil de 1916? A gente tinha a comunhão universal de bens como sendo o regime padrão. Em 77 vem a lei do divórcio e a gente passa a ter o regime da comunhão parcial de bens, que é o vigente até hoje, como regime padrão. Então, salvo as exceções que eu comentei durante a aula com vocês do regime da separação obrigatória de bens, mesmo para quem está em união estável ou casado, né, numa daquelas situações, a gente tem como padrão o regime da comunhão parcial de bens. Eu acredito que no futuro nós teremos a seguinte questão. O regime da separação de bens como um padrão. Eu acho que a gente poderia estabelecer para quem está em união estável a vigência do regime da separação de bens e que se as pessoas quiserem convencionar porcentagens diferentes, se as pessoas quiserem convencionar alguma coisa diferente, elas vão fazer isso de forma livre. Estou num relacionamento e eu quero comprar um apartamento com meu cônjuge. Quero colocar o nome dele, vamos colocar aqui o nome dos dois. Mas eu acho que seria interessante a gente ter essa distinção. Eu acho que seria interessante que na reformulação que vai vir do nosso Código Civil, já que está tendo aqui recentemente, né, uma nova comissão, eu gostaria muito de que nos pactos antinupciais a gente pudesse prever, o que hoje é proibido, a possibilidade da renúncia à herança ou não, ou já a indicação de quanto que eu gostaria que a pessoa pudesse receber ali em caso de morte, que não ficasse só vinculado ao testamento. Separou, aquilo ali não vai ser aplicado. Mas hoje a gente não tem essa possibilidade. Queria agradecer a todos, espero ter trago para vocês um pouco do que esse assunto de união estável que eu gosto bastante, que eu estudo há muitos anos, que eu falo muito no meu Instagram, analisando ali os casos que estão na mídia, né, os casos mais midiáticos, e espero ter contribuído com vocês. Vamos agora ao nosso quiz. Em 2018, em relação às uniões poliafetivas, o CNJ, em sua jurisprudência, letra A, declarou que elas existem e que os cartórios estão proibidos de lavrar as escrituras públicas declaratórias. Letra B, declarou que elas existem e que os cartórios estão autorizados a lavrar as escrituras públicas declaratórias. Letra C, declarou que são inexistentes. Ou letra D, declarou que elas são inexistentes e que cartórios estão proibidos de lavrar as escrituras públicas declaratórias. A resposta certa é a letra A. Declarou que elas existem e que cartórios estão proibidos de lavrar as escrituras públicas declaratórias. Como eu disse na aula, gente, isso para mim não tem muito sentido, né? Vamos para a nossa questão 2. Uniões paralelas são uniões com 3 ou mais pessoas em um mesmo relacionamento. Letra B. São reconhecidas pelo Judiciário brasileiro como possíveis de usufruir de direitos de herança e de previdência.
Letra C. São proibidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas não são punidas como bigamia quando se tratar de casamento. E letra D. São uniões concomitantes ou simultâneas em que há, no mínimo, uma pessoa no núcleo de duas famílias distintas. E a resposta correta é a letra D. Gente, aqui essa questão talvez possa causar um certo desconforto em vocês pelo seguinte: a letra A não é o conceito de uma união paralela. Na letra A, a gente tem o conceito de uma união poliafetiva. Aqui, no mínimo com 3, a gente está falando de um trisal. As uniões paralelas é justamente essa definição da letra D. 2 núcleos familiares com uma pessoa, ou 2 ou mais núcleos, né, gente? Nada impede a gente ter 3, 4. Mas com uma pessoa na intersecção desses núcleos, ok? Não há ali esse convívio afetivo entre esses núcleos. Vamos agora à nossa questão 3. A doação feita pelo cônjuge adúltero a ou ao amante, item A, pode ser anulada somente em caso de divórcio e em um prazo de 2 anos da dissolução conjugal. Item B, pode ser anulada apenas a pedido do cônjuge que foi traído em um prazo de 2 anos da dissolução conjugal. Item C, pode ser anulada a pedido do cônjuge, ascendentes e descendentes, em um prazo de 2 anos da dissolução conjugal. Ou item D, não pode ser anulada quando em prazo inferior a 2 anos da dissolução da sociedade conjugal. Resposta certa é a letra C. Gente, vocês lembram que eu falei que ao cônjuge adúltero, a gente que doou, né, um bem para amante, a gente pode pedir a anulação dessas doações, seja bem imóvel, seja bem móvel, por exemplo, dinheiro, carro, enfim, joias. O que acontece? Não é apenas o cônjuge que foi traído que pode pleitear a anulação dessas doações. São os herdeiros necessários também. Então, não coloquei aqui a ideia de herdeiros necessários, mas quem são eles? Cônjuge, ascendentes e descendentes. Lembrando que a dissolução conjugal pode acontecer tanto em caso de morte, e aí a gente vai ter a figura dos herdeiros, quanto em caso de divórcio, ok? Espero ter contribuído com vocês. E eu queria agradecer a todos por essa aula, por essa oportunidade de estar aqui explicando para vocês de um tema que eu gosto tanto. Caso algum de vocês queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, do que eu faço nas redes sociais, podem me acessar no Instagram pelo perfil Thaisa Explica. O meu nome é com THAISA, tudo junto, Thaisa Explica. E aí lá a gente vai falar bastante, eu gosto de conversar bastante sobre esses temas, vou explicando os casos que a gente vê nas mídias à luz do direito. Então não fica aquela coisa chata nem enfadonha, a gente pode aprender com um pouquinho de fofoca, gente. É isso, muito obrigada a todos, um ótimo estudo. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.